Olá, tudo bem? Como você está? Como tu estás? Espero que esteja tudo bem. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que, via de regra, aparece quando eu estou conversando com amigos, nos nossos cafés, ou mesmo pela internet, através das redes sociais. E é um tema que surge com bastante frequência, que é uma solidão, um sentimento de vazio e de não pertencimento, justamente quando a gente está rodeado de ferramentas que poderiam nos aproximar e otimizar, melhorar a qualidade da comunicação entre as pessoas. A gente está diante de um paradoxo. Vamos conversar um pouquinho hoje a respeito? Então vamos lá. Dia desses, na verdade foi essa semana mesmo, saí com duas amigas, estávamos conversando sobre justamente este tema, uma delas reclamando muito que ela tem vários amigos nas redes sociais, ela tem todas. Ela tem X, ela tem TikTok, Instagram, Facebook, incrível. E ela disse que mesmo assim ela nunca se sentiu tão sozinha, tão desconectada. E aí ela me pergunta, inclusive, o que é solidão para ti, Paulo? E eu estava dizendo para ela, minha amiga, justamente, para mim solidão é essa falta de comunicação verdadeira. Nesses tempos que nós temos tantos meios, tantas formas disponíveis de nos aproximarmos das pessoas. Mas eu me ressinto muito dessa questão da aproximação, porque eu, Paulo, percebo que, não sei se acontece contigo que está me vendo neste momento, comigo acontece muito das pessoas, por exemplo, se aproximarem, fazerem o primeiro contato pela rede social, mas esse primeiro contato, ele raramente ele se mantém, ele frutifica. O que é o frutificar? Não estou dizendo de que cada contato da rede social precisa surgir uma grande amizade, não é isso. Mas eu falo nas questões de contatos genuinamente verdadeiros, com essência, com desejo de formar ali um laço possível de uma amizade, digamos assim, de uma interação onde a conversa vá além do quantos anos você tem, o que você faz, o que você gosta. Isso está parecendo um bom início de conversa, ok. Mas e quando não vai além disso? E quando o ponto a seguir costuma ser algo que te constrange? Como é que isso fica? Sabe, porque também eu noto que em tempos de redes sociais, além de não termos uma comunicação efetiva no sentido da palavra, a gente percebe que, e eu não tinha essa compreensão até então, a gente percebe que a gente está dentro de uma sociedade onde muitas pessoas se sentem à vontade para nos fazer solicitações ou tecer comentários extremamente constrangedores. Quem nunca recebeu, através de suas redes sociais, uma solicitação que te deixou constrangido? A palavra é essa. Quem nunca se sentiu assim é porque ainda não aconteceu. Possivelmente vai. Esteja preparado para isso. Por exemplo, uma dessas minhas amigas disse algo que me deixou estupefato. Eu realmente não fazia ideia de que isso estava acontecendo assim com tanta frequência. Ela me disse que estava conversando com um rapaz, nós somos aqui do Rio Grande do Sul, ela estava conversando com um rapaz de São Paulo, do estado de São Paulo. Bom, não importa o lugar, o que importa é que é distante. E ela me disse que depois de 1 ou 2 dias de conversa, chegou para ela uma foto que ela não solicitou. E esse rapaz, segundo ela, estava desnudo na foto. Totalmente. E como ela nada respondeu, ele apenas perguntou para ela: ué, o que foi, não gostou? E já começou a chamar minha amiga de estranha, careta, esquisita. E deu como eles dizem, deu um bloco, ou seja, bloqueou a minha amiga, excluiu minha amiga. E eu ainda disse, vamos chamá-la de Ana, eu ainda disse: Ana,
Isso foi um livramento, minha amiga. Tu não perdeste nada. Talvez tenha perdido tempo até aquele momento, mas que bom que foram apenas 2 dias. Imagina se depois de semanas conversando com o indivíduo, ele faz algo desse tipo. Tô sendo aqui puritano, tô pregando aqui que horror, nunca antes na história da humanidade se fez isso. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que as pessoas precisam, eu me incluo, e quem está conversando comigo também, as pessoas precisam ter bom senso e entender que a gente não pode tudo com todos. Algumas pessoas realmente não querem nos ver desnudos, não querem conversar sobre certos assuntos. As pessoas não são todas iguais e a gente precisa sim ter essa capacidade de ler com quem estamos conversando, ler a pessoa. Talvez seja a hora da gente dizer aqui que se está falando, na verdade, sobre superficialidade. A comunicação, via de regra, nas redes sociais é uma comunicação superficial. Teremos pessoas que virão nos dizer: tá, mas vocês são muito chatos, vocês que pensam dessa maneira. A rede social é isso aí mesmo, é curtida, é um comentáriozinho curto, são palavras do tipo arrasou, figurinhas, como é que é a outra? Lacrou, eu não sei, gente, tem mil gírias aí que se usam e eu não costumo usar. E o que acontece? Eu vejo, na verdade, assim, eu recebo muitas figurinhas, os emojis. Ok, eu também os uso e eles expressam realmente, quando bem empregados, e eles expressam algo que a gente está sentindo, né? Tá lá aquela palminha para dar os parabéns para alguém, um champanhe estourando para também com o mesmo sentido de celebração, é isso. Mas eu tenho comigo que a gente não pode cair nessa de fazer como se estivéssemos no Egito Antigo, usando agora uma espécie de hieróglifo nas nossas conversas, né? Por que não procurar conversar com quem de alguma forma nos chama a atenção, e alguém com quem gostaríamos de ter algum laço. Esse laço não precisa ser um laço amoroso, não precisa ser um laço de amizade profunda, mas não, muitas vezes quem está do outro lado, penso eu assim, essa pessoa quer conversar, quer realmente estabelecer algum vínculo contigo. Custa muito, te custa muito dar esse minuto, 2 ou mais, de atenção para essa pessoa? Sim, para alguns custa bastante, mas então deixa isso claro. Deixa claro que tu estás ali, e eu já vi isso lá no que o pessoal chama de bio do Instagram, que é basicamente uma pequena descrição no início do Instagram das pessoas, no início do perfil. Alguns colocam, vou repetir frases que eu já vi: estou aqui só para zoeira. Ok, essa pessoa não quer conexão alguma. Outros também colocam: não sei o que estou fazendo aqui. Sério. Já vi também frases assim: vamos ver no que dá. Então, ok. Então a gente também tem que usar de bom senso para fazer uma leitura, né, dessa pessoa e não esperar extrair de um maracujá um maravilhoso suco de graviola, por exemplo. Não dá. O maracujá vai te dar suco de maracujá. Se tu estás conversando com uma banana, tu não pode esperar extrair dali um suco de abacaxi, uma pinha colada. Não vai acontecer. Então, mas a gente só consegue perceber isso usando de sensibilidade, tentando, através de uma comunicação genuína, descobrir quem está do outro lado. Só que para isso precisa sair do quê? Da superficialidade. E aí, dele fotos de eventos sociais, almoços, cafés, passeios em shoppings, na lancha, no barco, no cruzeiro, dentro do avião, na classe econômica, na classe executiva, na sala VIP, na sala de embarque. Isso faz parte da vida das pessoas. Eu, particularmente, acho bacana acompanhar isso, tudo, na vida daqueles que eu conheço. E eu celebro as vitórias, celebro quando alguém
posta que está indo para determinado lugar, até porque muitas vezes é através das postagens dessas pessoas que eu vou conhecer um pouco mais daquele lugar, ou alguma coisa daquele lugar. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, eu acompanho um casal que está neste momento fazendo uma viagem pela Escócia. Eu não conheço praticamente nada da Escócia, além de Edimburgo, só. Então é muito interessante. Lembrei do Lago Loch Ness, que desde criança eu gostava muito das histórias sobre a Nessie, o provável monstro que habita o Lago Loch Ness. Bom, mas então, o que me desperta o interesse em ver as fotos dele sempre sorridente, sempre tudo muito bonito? Porque isso é o que eu busco na rede social, só que eu sei que este é um momento da vida das pessoas, este é um fragmento da vida das pessoas. E isso sim habita o terreno da superficialidade. Então, por exemplo, o meu próprio Instagram é basicamente o quê? Foto com meus cachorros, fotos com minhas plantas, fotos na academia, fotos tomando café, algumas vezes foto com amigos e amigas. É isso. Quer dizer que essa é toda a minha vida? Óbvio que não. Óbvio que tem muito mais coisa acontecendo. Óbvio que eu também leio, eu também trabalho, né? Faço as minhas coisas, faço faxina, choro, me entristeço muitas vezes, tenho os meus sonhos, minhas ambições. Gente, nós somos muito plurais. Só que aí entra também a questão saindo da superficialidade, que é outra questão que eu acredito muito, que é o direito à intimidade. Eu sou de um grupo de pessoas que eu imagino seja muito grande, que posta sim, que compartilha suas coisas, mas que ainda não perdeu a noção de que algumas coisas é melhor manter para si próprio, sejam coisas positivas ou negativas. Claro que se porventura acontecer de eu perder alguém das minhas relações, alguém que eu gosto muito, caso eu venha perder algum dos meus bichinhos, muito provavelmente eu vou compartilhar esse momento triste com vocês lá no meu Instagram ou aqui no YouTube. Provavelmente vai acontecer, mas eu acredito que a gente precisa preservar sim a intimidade. Em que sentido? Dia desses eu conversava com um grande amigo meu, que é de São Paulo, a cidade, e eu dizia assim para ele, Pedro é o nome verdadeiro dele. Eu dizia, Pedro, eu tenho visto tanta gente praticamente nua nas postagens do Instagram, o que está acontecendo? Eu sei que o Instagram vai banir as fotos se tiver nudez, então as pessoas vão até o limite, até o ponto que elas sabem que vai passar. Mas o que está acontecendo? Eu disse para ele. E eu e Pedro temos uma diferença de idade bastante significativa. Se eu não estou enganado, a gente tem quase 20 anos de diferença de idade. Mas é muito bom assim, eu converso com ele, com outras pessoas que ele também me apresentou pela rede social, que seja. E eu noto que, embora a gente tenha essa diferença grande de idade, ele pensa também dessa maneira, porque para alguns pode parecer, isso é uma maneira, esse pudor todo é próprio do Paulo, porque o Paulo está numa faixa etária maior, né? Quase 60 anos. Não, isso independe de faixa etária. Tem pessoas que não perderam a noção de que certas coisas a gente guarda para nós mesmos, e uma delas é o nosso corpo, a nossa intimidade. Tu não vai tá te expondo desnudo, gente, no Instagram, em qualquer lugar que seja. Tu não sabe quem está vendo, quem está do outro lado. E vamos combinar, gente, as pessoas não querem nos ver peladas, ou não deveriam desejar nos ver peladas, né? Nossa, eu estou entrando num terreno agora tão estranho, porque algumas pessoas talvez queiram nos ver desnudas, mas por outras razões. Em suma, amigos não querem. Então vamos colocar assim, amigos não querem nos ver nus.
a gente tem dificuldade, em geral, nós temos dificuldade em expressar nossa vulnerabilidade. O que vem a ser isso? É que as redes sociais, na verdade, incentivam a exibição de uma imagem idealizada de nós mesmos. E com isso dificultam a expressão da vulnerabilidade e espaço para uma conversa mais profunda, mais significativa. Um exemplo vamos ilustrar isso que eu estou fazendo aqui, essa afirmação. Uma pessoa pode hesitar em compartilhar as suas dificuldades, os seus medos nas redes sociais. E por quê? Por medo de ser criticada, por medo de ser julgada. E essa falta de abertura, na verdade, gente, penso eu, ela impede justamente a construção de relações de confiança e de apoio mútuo. E de novo a gente se depara com a superficialidade. Um outro exemplo, o último. Em vez de buscar ajuda ou de buscar apoio, o que eu percebo é que as pessoas podem acabar se escondendo por detrás de máscaras, perpetuando assim, quando se escondem por detrás de máscaras, por detrás de uma imagem idealizada de si mesmo, elas talvez não percebam, mas elas estão perpetuando essa sensação de isolamento. Concluindo então, a gente começou com a minha afirmação de que a solidão é a falta da comunicação verdadeira. E eu penso que, para encerrar mesmo, embora as redes sociais possam ser ferramentas valiosas para a conexão entre pessoas, é fundamental que a gente cultive relações autênticas, que a gente valorize o contato físico com as pessoas, que a gente expresse, que a gente não se ressinta de expressar vulnerabilidade para as pessoas certas. A gente tem que ter cuidado para com quem a gente expressa os nossos medos, as nossas vulnerabilidades, porque a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que fazem chacota por nossas costas, falam de nós em nossa ausência, mas com critério, com sensibilidade, com observação, a gente vai descobrindo quem são essas pessoas e vai delegando a elas o papel que elas têm em nossa trajetória de vida, um papel ínfimo, pequeno, porque às vezes a gente se sente sozinho, mesmo numa multidão, quando a gente, deixando de usar esse critério, segue se relacionando com essas pessoas que na realidade são muito vazias, são pessoas que nada nos acrescentam. Então o que a gente pode fazer é, primeiro, usando desse critério, separar aquela frase antiga que tem milênios, mas que continua muito atual, separar o joio do trigo, separar os verdadeiros dos ignoráveis, dos que podem seguir a sua vida andando. A questão da solidão não está ligada à quantidade de pessoas que habitam a nossa vida, o nosso universo. Não. Está mais ligada à qualidade das relações que nós temos, que nós cultivamos com as pessoas que nesse universo habitam. Uma verdadeira conexão humana, na minha opinião, exige mais do que estar apenas online, mais do que estar apenas ligado. Exige presença, empatia, escuta interessada, escuta ativa e a capacidade de se mostrar autêntico.
Então é isso. Esse é o meu recado no dia de hoje. Espero que você tenha pensado comigo a respeito dessas questões. Deixa aquele like aí embaixo, aquele joinha, sério. Cada vez mais eu descubro que quando alguém clica no like, tá mandando esse sinal pro YouTube, esse vídeo valeu, manda para outras pessoas. Pode se inscrever também no canal, se você achar que vale a inscrição. Mas desde já eu agradeço por vocês terem estado aqui, por tu ter estado aqui comigo. Como é difícil essa transição do você para o tu, pra gente que é gaúcho. E até o próximo domingo. Te desejo uma boa semana, que as coisas realmente sejam boas, que a comunicação empática, efetiva, genuinamente interessada aconteça e que boas relações iniciem ou sigam sendo cultivadas. Beijão, fica com Deus e até o próximo domingo. Tchau, tchau.